nome é Beatriz Caetano, eu sou uma mulher branca. Eu estou vestindo hoje um moletom cinza, eu estou usando óculos de grau, um brinco dourado, meu cabelo é liso, escuro, até os ombros. Como as meninas comentaram, eu sou UX Writer hoje na Compassual. Eu estou trabalhando com bots desde 2019. Eu atuei em projetos aí para bots imobiliários, atuei projetos na PagSeguro, no Scred, na Avon Argentina. Eu sou designer de formação com TCC na área de bots e foi justamente pelo TCC na área de bots que eu comecei a pesquisar sobre o assunto e comecei a ler artigos sobre esse assunto. E para quem quiser, o meu LinkedIn é Beatriz Caetano. Bom, como eu comentei, né? Assim que eu entreguei meu TCC, eu continuei a ler pesquisas sobre o tema de bots. E aí eu encontrei um documento muito legal que eu indico bastante, que foi o relatório da Unesco. Ele foi um relatório publicado em 2019 e o título dele, em tradução livre, é Eu Curaria se Pudesse, eliminando as divisões de gênero nas skills digitais por meio da educação. E aí eu fiz uma apresentação sobre esse relatório e eu continuei ainda lendo outros artigos sobre o assunto que eu considerava muito importante. E aí, o que esse artigo fala para a gente, esse artigo da Unesco? Primeiro, ele comenta sobre a feminização dos assistentes de voz. Os assistentes mais famosos do mercado, a Alexa, a Siri, a Cortana, eles são geralmente ou femininos de fábrica ou femininos. Então, a Unesco considera, como eles já estão instalados em mais de 2 bilhões de dispositivos, que essa feminização dos bots, ela é um fenômeno global, que já tem muita gente utilizando esses dispositivos que são feitos para serem femininos. E aí a Unesco também considerou que essas empresas, a Microsoft, a Apple, a Amazon, elas estão se importando muito com o modo que os usuários estão interagindo com esses produtos. Então, colocar o gênero feminino nesses bots, com certeza foi intencional. Então, a Unesco perguntou para essas empresas quais foram os motivos que levaram elas a escolher o gênero feminino para esses assistentes e quais foram as justificativas. Algumas empresas apresentaram alguns artigos que diziam que as pessoas preferem as vozes femininas, porém a Unesco contrapôs esses artigos apresentando outros estudos com o oposto do que essas empresas relataram. Então, a Unesco viu que não era muito plausível, não era muito justificado isso de escolher o gênero feminino para esses assistentes. E aí, nesse relatório, a Unesco também fala sobre as consequências dos assistentes digitais, que a gente vai explorar mais um pouquinho, e também recomendações. O que a gente pode fazer para evitar de perpetuar esses estereótipos de gênero no nosso mercado? E essas consequências quais são essas consequências de ter esses assistentes feminizados? Primeiro, no aprendizado de máquina, essas tecnologias, os bots, eles podem adquirir as associações históricas que perpetuam os estereótipos de gênero que a gente já utiliza na nossa linguagem usualmente. Então, por exemplo, se a gente está ensinando uma máquina a aprender a nossa linguagem e se nessa linguagem a gente perpetua estereótipos de gênero, essa máquina, consequentemente, ela vai perpetuar esses mesmos estereótipos se a gente não fizer uma ação ativa para evitar isso. E aí, outro ponto que eles trazem é que, já que a maioria das vozes é feminina, a gente sinaliza de que as mulheres são prestativas, dóceis e ajudantes ansiosas por agradar. Porque, realmente, a Siri, a Alexa, a Cortana, o Google Assistant, inclusive, que ele não tem um nome feminino, porém ele não tem um nome, nenhuma imagem feminina, porém ele usa os pronomes no feminino, ou seja, todos são femininos, eles realmente são ansiosos por agradar, eles são descritos assim pelas próprias empresas. E realmente, independentemente da maneira que a gente estiver falando com esses produtos, se a gente está falando de uma maneira ríspida, uma maneira grossa, eles vão responder a gente para o que a gente estiver perguntando. Desde perguntas básicas, complexas, banais, até perguntas complexas em qualquer tom de voz. E aí, segundo a Unesco, isso reforça o preconceito de gênero, porque a gente está ouvindo de que as mulheres são servis e tolerantes a qualquer treinamento, porque a gente está ouvindo vozes femininas realmente obedecendo a qualquer treinamento. E outro ponto também que eles trazem é que muitas crianças utilizam esses assistentes. Então, e é na infância que a gente aprende os estereótipos.
Então, é um ponto muito importante a gente, por exemplo, a criança ela está o dia inteiro ouvindo, falando com os assistentes de qualquer maneira, e ela está ouvindo, né, vozes femininas obedecendo aquela criança de qualquer maneira que ela fala. Então, a Unesco também traz isso como uma consequência negativa. E aí, eu li esse relatório, ele ainda traz outros pontos muito mais importantes, e eu fiquei pensando, cara, esse é um assunto muito importante e eu preciso saber mais sobre isso, eu quero que as pessoas ouçam e estudem mais sobre isso, porque eu não acho legal a gente ficar perpetuando, a gente fazer as coisas no automático, sem pensar nas consequências sociais do nosso trabalho. E aí eu decidi ler mais ainda sobre o assunto, e aí eu parei nesse artigo aqui, de duas autoras, de 2012. A tradução dele é um pouco complicada, mas é mais ou menos o indício da utilidade de gênero nos agentes conversacionais. Elas, elas queriam saber mais ou menos o que o gênero influenciava nos agentes conversacionais. E aí elas analisaram interações de usuários com um bot, e esse bot ele variava o avatar dele em gênero e na aparência física. Então elas analisaram 3.000 e poucas conversas durante um tempo um pouco longo. E aí, antes de iniciar esse estudo, elas também fizeram uma pesquisa de literatura para ver que outras pessoas, que outros pesquisadores estavam falando sobre esse assunto. E aí eu trouxe alguns pontos importantes aqui para vocês. Por exemplo, elas citaram o paradigma casa. O paradigma casa, casa significa computadores são atores sociais. Ele diz que a gente aplica, os usuários aplicam as mesmas heurísticas sociais na comunicação com humanos com computadores. Então, por exemplo, da mesma maneira que a gente fala com um humano, a gente vai falar com um computador. Se a gente aplica na nossa conversa com humanos estereótipos de gênero, a gente pode aplicar também com os bots. E aí, um dos exemplos prejudiciais disso, uma das consequências prejudiciais disso, é que se a gente quiser medir a efetividade de um bot, se o usuário estiver colocando alguns estereótipos heurísticas de conversas sociais de humanos nesse bot, isso pode prejudicar a percepção dele sobre aquele programa. Outro ponto bem interessante que elas trouxeram é que os indícios de gênero, por mínimos que sejam, eles já criam expectativas que têm impacto na experiência do usuário. Então, por exemplo, eu não preciso ter um avatar feminino, um nome feminino, só de ter algum pequeno detalhe, como, por exemplo, usar o pronome no feminino, como, por exemplo, o Google Assistant, isso já cria um impacto na experiência, porque o gênero, ele muda, ele altera a experiência do usuário ao utilizar aquele bot. Ele não, e esse indício de gênero ele não precisa ser grande. Outro ponto é que as pessoas atribuem estereótipos negativos a bots femininos mais do que aos masculinos. E os femininos, eles são mais frequentemente objetos de atenção sexual implícita e explícita, além de palavrões. Então, esse é o assunto mais pesado, a gente vai falar também mais sobre isso. E aí, também sobre a desinibição verbal e as mensagens de teor sexual. Nas interações anônimas com os agentes, os usuários, em quase metade das conversas, eles tinham falavam alguma coisa com teor sexual, ou então com um tom mais agressivo. Isso acontecia principalmente nas interações anônimas. Outro ponto, os usuários, eles seguem mais os conselhos dados por personagem masculino quando aquele assunto que o usuário está conversando é estereotipicamente masculino, como, por exemplo, esporte, mecânica, e eles seguem mais os conselhos dados por personagens femininos quando esse assunto é estereotipicamente feminino, como, por exemplo, cosméticos e moda. E aí, por último, outro ponto que elas trouxeram, elas mostraram mais 2 estudos, é que os agentes considerados mais atrativos, eles são mais persuasivos em vendas, ou seja, eles envolvem mais nas vendas, eles têm taxas superiores de venda do que os menos atrativos. E aí elas mostraram outros estudos também, que as pessoas normalmente elas acham as personificações femininas mais atraentes do que as masculinas. Então, juntando esses 2 estudos, a gente pode dizer que os personagens femininos, os bots femininos, eles vendem mais. E aí? Então, ótimo, Beatriz. Eu vou, então, colocar os bots femininos para fazer mais vendas
e tá tudo certo, adorei essa dica. Então, gente, na verdade, eu convido vocês a pensar nas consequências de tomar essas atitudes explorando esse estereótipo de gênero, né? Porque será que faz bem a gente influenciar estereótipos? Porque com certeza os bots femininos eles vendem mais já por estereótipos de gênero, né? Então, por exemplo, alterar o propósito dos agentes conversacionais pode resultar num paradigma casa reverso. Ou seja, né, os usuários eles podem destratar as pessoas na vida real da mesma forma que destratam os agentes conversacionais. Então, será que a gente vai fazer um trabalho de perpetuar e explorar esses estereótipos? Ou será que a gente vai fazer um trabalho de conscientização para evitar esses estereótipos? Por exemplo, vocês lembram do relatório da Unesco que eu citei agora há pouco? Então, outras consequências que esse relatório aponta da feminização dos bots é a tolerância ao assédio. Eles fizeram uma pesquisa sobre os principais voice assistants do mercado, a Siri, Alexa, Cortana, ou Google Assistant, que todos têm vozes femininas, né? O Google Assistant, no caso, ele usa os pronomes femininos. E aí, lá em 2019, na época desse relatório, eles pesquisaram como que esses agentes respondiam ao assédio. Então, por exemplo, nessa tabela que estava no relatório, eles colocaram os assédios, testaram, né? Algumas frases como, você é gostosa, você é bonita, ou então algumas palavras mais de baixo calão, você é uma vadia, você é danada. E aí a gente tem as respostas desses assistentes a esses assédios. Como, por exemplo, assim, a Siri, quando alguém fala para ela, lá em 2019, quando alguém falava para ela, você é gostosa, ela respondia, você diz isso para todos os assistentes virtuais? Então, respondia mais fazendo uma gracinha, né, dando corda pro assédio. A Alexa responde, é legal da sua parte de dizer isso. A Cortana faz uma piadinha, a beleza está nos fotoreceptores de quem vê. E o Google Assistant também faz outra piadinha. E aí, descendo um pouco mais o nível, quando a gente falava para Siri, você é uma vadia, a Siri fazia piadinha, eu coraria se eu pudesse, que no caso é o nome do relatório. Então, que fofinha, ela fica envergonhada. Ou então, agora. E aí a gente também tem a resposta do Google Assistant, que ele pede desculpa e diz que não entendeu. Aqui nesse caso, a gente pode ter um caso de só uma intenção não mapeada, mas eu acho que a falta de uma resposta aqui nesse caso também é uma resposta. Será que o Google não sabe que os usuários podem falar dessa forma? Foi uma atitude pensada, provavelmente não ter uma resposta para isso. E aí, a consequência é que o Google estava pedindo desculpa quando era chamado de vadio, o Google Assistant. Então, além de agradecer o usuário por assédio sexual, esses assistentes eles também mostraram, piora, uma tolerância maior em relação aos avanços sexuais de homens do que de mulheres. Por exemplo, a Siri, de novo a Siri, ela respondeu provocativamente aos pedidos de favores sexuais feitos por homens. Agora, eu coraria se pudesse. E menos provocativamente a pedido de mulheres. Ela responde assim: isso não é legal. Eu não sou esse tipo de assistente pessoal. Tipo, tem algum tipo de assistente pessoal que aceita isso? E é menos pior os homens falando isso? Por que é mais aceito o homem provocando esse assédio do que uma mulher provocando esse assédio? E aí também foi descoberto que a Siri, ela pede para o humano parar apenas essa provocação sexual, como por exemplo, você é sexy, você é gostosa, for repetida 8 vezes sucessivamente. Então, qual é a situação que a gente está conversando aqui? De uma equipe de design de uma das maiores empresas de design do mundo, a Apple, em que as pessoas resolveram isso, né? Não foi a Siri que criou sozinha, resolveram que assédios de homens seriam mais tolerados, assédios de mulheres seriam menos tolerados, e que seria aceitável aceitar esses assédios até 8 vezes. Então, até 8 vezes é ok que a Siri responda a esses assédios, e só a partir de 8 vezes que a gente vai impedir que esse usuário continue falando dessa forma. Então, ativamente, pessoas acordaram isso. E aí, voltando àquele estudo que eu comentei, as pesquisadoras, elas fizeram um bot, utilizaram
um site que já tinha todos os textos, todas as NLPs, todos os entendimentos de linguagem para conversas. E aí, durante um tempo, a cada semana, o usuário que entrasse naquele site, todos os usuários responderam anonimamente, conversaram com os bots anonimamente. Toda semana eles tinham uma dupla de bots, eles poderiam escolher se eles queriam conversar com o avatar feminino ou masculino. Então, a gente teve dupla de homem e mulher brancos, homem e mulher brancos idosos, homem e mulher negros, crianças. A gente tem também uma dupla de feminino e masculino não antropomorfizada e um bot não antropomorfizado, que também não tem gênero. E aí, quais foram os resultados que essa pesquisa trouxe? As pessoas, elas podem ter uma preferência de chatbots personificados. Elas falaram mais com os personificados do que com aquele robozinho que não parecia um humano. Com exceção da dupla de crianças, os chatbots femininos foram preferidos para conversar. Então, a galera entrava lá no site e escolhia mais vezes o bot feminino para conversar. As análises mostraram que pessoas tendem a preferir ofensas verbais e de palavras sexuais com bots. Palavrões estavam presentes em 54% das conversas e palavras sexuais em 65%. Inclusive, uma das hipóteses que os pesquisadores falaram sobre como isso acontece é que pode ser que o bot ele é antropomorfizado o suficiente para a pessoa se sentir confortável em assediar e falar palavrões, porém não existem consequências judiciais e éticas de falar, porque apesar de se parecer com humano, continua sendo robô. Então, esse ambiente pode ser um ambiente propício para que esses usuários profiram essas ofensas. Aproximadamente 18% das conversas entre os usuários e os agentes femininos eram focados em assuntos sexuais. O bot masculino recebeu quase metade, 10%, e o robô, 2%. Além disso, quase metade das conversas continha alguma referência à aparência física, e esse assunto era significativamente maior nas conversas com os bots femininos do que com os masculinos. E além disso, a palavra gordo ou gorda, ela foi usada 10 vezes mais com os bots femininos do que com os bots masculinos. A dupla de homem e mulher brancos, eles foram os maiores receptores de conteúdo estereotipicamente associado ao homem, tipo trabalho e carreira, e o homem recebeu mais conversas sobre esse assunto. E aí, ok, a mulher branca que recebeu, foi conversado com ela sobre trabalho, porém a gente foi ver, os usuários, as pesquisadoras foram ver, e os usuários, eles assumiam que os bots femininos trabalhavam com prostituição. Então, não existe nenhum ponto positivo aqui nesse cenário. Tá ruim, né? Então, o que a gente pode fazer para melhorar esse cenário? Aqui, nós, como designers, como desenvolvedores, eu trouxe algumas soluções que esses artigos e o relatório da Unesco trouxeram. Por exemplo, a gente pode pesquisar sobre as consequências de permitir que os usuários abusem os agentes conversacionais, em qual grau esse abuso prejudica a intenção inicial do bot. Permitir esse abuso reflete negativamente na instituição que é dona do bot? Por exemplo, o que a gente achou ali da Apple quando a gente viu as respostas da Siri? Isso afeta negativamente? Outro ponto, o que aciona essas atitudes abusivas por parte dos usuários? Será que é uma resposta às frustrações dos bots pelas limitações tecnológicas? Por exemplo, o bot não respondeu a pergunta da forma que o usuário gostaria, e aí, a partir disso, ele foi grosseiro e falou palavrões para o bot? É uma hipótese. Outro ponto que a gente pode mudar nas empresas. A gente pode diversificar as equipes de bots. Mais mulheres, mais profissionais de linguagem e mais profissionais de tecnologia. Outro ponto que a gente pode fazer é criar códigos de conduta para as IAs. Então, o que as IAs podem fazer e o que elas não podem fazer. Outra mudança seria utilizar dados sem estereótipos de gênero para justificar a criação das personas dos nossos bots. Então, quando a gente está criando as nossas personas, será que a gente vai mesmo escolher uma personagem feminina para representar a nossa empresa porque ela é vista como mais dócil, como mais servil, com um atendimento melhor? Será que isso não é só a perpetuação de estereótipos de gênero? A gente também pode promover discussões éticas nas organizações, como campanhas internas e externas. Um grande exemplo que a gente tem é o bot da Bia do Bradesco.
a campanha nacional que o Bradesco fez contra o assédio, quando a Bia estava recebendo assédio. E, por último, estimular a igualdade de gênero em aspectos macro, como essas campanhas, e micro, como a gente já falou aqui na conferência hoje, utilizando a linguagem neutra para evitar esse estereótipo de gênero. Essas foram as minhas referências, podem dar uma olhadinha depois. E aqui estão meus contatos. Espero que tenham gostado.